De maneira totalmente repentina, nos vimos envolvidos por uma brincadeira completamente inconsequente, irresponsável e, em muitos casos, fatal. A baleia azul surgiu nos confins mais obscuros da internet e se espalhou pelo mundo como um vírus potente, uma epidemia, uma praga, uma peste virtual. Apareceu no mundo em uma rede social russa. Seu objetivo é apenas fazer com que os jogadores façam os mais diversos desafios. Dos idiotas aos escatológicos. Dos inofensivos ao suicídio. Sim, o jogo acaba dessa maneira. O criador disso tudo é um jovem russo conhecido como Filip Budeikin. Aproveitando-se da ingenuidade dos adolescentes e crianças, ele propôs algo interessante para cumprir seu principal objetivo que, segundo suas próprias palavras, era o de limpar a sociedade. Em parte, ele conseguiu. Pessoas de todo o mundo se entregaram inteiros ao jogo. Vidas foram ceifadas em nome da baleia azul. Na verdade, aconteceu muito mais que isso. Eu sou Antônio Bocco. Seja bem-vindo ao Fatos Desconhecidos. Como você já sabe, o jogo se globalizou de maneira única. A Índia, por ter uma grande população, foi bastante atingida por ele. Em uma de suas cidades principais, Bangalore, os casos surgiram aos montes. Adolescentes de diferentes idades se interessaram mais do que deveriam pelo misterioso e criminal jogo. Dentre todos eles, 2 se destacaram. Eram amigos de sala de aula na faculdade. Estudavam comércio juntos. Primeiramente, eles se destacaram pela mudança de comportamento. Mas o que tomou a atenção de seus pares na instituição foi o aparecimento de cortes no pulso de um deles. Sinal claro de autoflagelação, o que nunca, sob qualquer hipótese, é um bom sinal. Isso só é ligado à violência, à tentativa de suicídio ou ao abuso. Neste caso, a alternativa era inédita: a baleia azul. Os fatos se uniram e fizeram com que os outros estudantes levassem o caso aos diretores da escola. O fato é que, segundo alguns relatos, essa fase em que se corta os pulsos é um teste para o derradeiro. Se machucar como um preparo para algo maior. E todos nós sabemos qual é o último ponto do jogo: a retirada da própria vida. Por mais absurdo, estúpido, inconsequente e irresponsável que isso possa soar. Com esse fato em consideração, era notável que ele se aproximava cada vez mais disso. Nessa conversa com o diretor, diagnosticou-se que o garoto autoflagelado participava mesmo da brincadeira. Tinha medo de realizar os desafios, mas estava ainda mais amedrontado com as ameaças do líder do jogo. Não sabia para onde correr. Por sorte, seus amigos notaram e eles foram salvos antes de algo maior. Rina Palenkova não teve o mesmo destino. Ela tinha 17 anos quando se juntou ao jogo, dizem os jornais. Apesar que tudo nessa história parece obscuro até os relatos, todas as partes estão envoltas por uma nuvem de desgraça que é claramente produzida pela baleia. Segundo alguns investigadores, Rina tinha um histórico com depressão. Para os doentes que comandavam o jogo, isso era um presente. Se aproveitaram de sua fragilidade psicológica para cooptá-la. Deu tudo certo, para eles neste caso. Rina tirou sua própria vida de supetão. Não demonstrou em nenhum momento que vivia com essa intenção ou com esse desafio. Ninguém pôde fazer nada, nem seu irmão, e muito menos seus pais. Seu caso foi plenamente divulgado em uma rede social russa de nome VK,
para servir como alerta. Talvez esse seja o jeito mais incisivo de mostrar que o tal jogo é apenas uma desgraça inventada pela modernidade. Alguns ainda desconfiaram que o acontecido pouco tinha a ver com o jogo. A resposta a isso não tardou. Dentro do quarto da menina havia pinturas que continham o gigantesco mamífero azul, feitas por ela mesma. Não precisamos dizer muito além disso, certo? Uma menina de 17 anos teve a vida ceifada por conta de um jovem crápula. Lembramos mais uma vez o caráter global que o jogo tomou. Esse caso de agora aconteceu no estado do Texas, nos Estados Unidos. O nome da vítima da baleia era Isaiah Gonzalez. Isso mesmo, era. O menino de apenas 15 anos foi encontrado por seu pai enforcado em seu quarto. Segundo ele, seu filho era um menino especial. Não aparentava possuir qualquer distúrbio psicológico. Enfim, era um garoto de 15 anos que vivia exatamente como um garoto de 15 anos. O primeiro desvio nesse caminho foi fatal. Tudo indica até agora que Isaiah se envolveu com o jogo. Seu pai não desconfiou de nada, mesmo após um tempo de sua morte. Entretanto, ainda indignado, iniciou uma busca por qualquer pista que pudesse elucidar o motivo para seu filho tão querido ter se privado de sua própria existência. Foi exatamente nessa íntima investigação que ele encontrou provas que ligavam o suicídio à baleia. Encontrou nas conversas dele as confirmações da realização das tarefas do game. Inclusive, já desafiava seus amigos a competirem com ele. Por sorte, o pai de Isaiah encontrou isso antes que a situação se tornasse ainda mais sinistra. Um banho de sangue, provavelmente, foi evitado por ele. E voltamos para a Rússia, terra natal da desgraça conhecida como Baleia Azul. Duas meninas na Sibéria tiveram suas vidas salvas, por sorte, ao completarem alguns desafios dos jogos. Uma possuía 14 anos, enquanto a outra tinha 15. Uma delas se jogou sobre um trilho da linha férrea. A outra pulou do 5º andar de um prédio. Se salvaram por milagre. As duas estavam sendo desafiadas pelos líderes do jogo. Por pura inocência, fizeram o combinado. O destino foi bonzinho e não deixou que elas morressem. Verônica Koukova e Yulia Konstantinova se tornaram outro caso fatal envolvendo a baleia azul. A primeira tinha 16 e a segunda 15. Jovens, na flor da idade. De maneira rara, neste tipo de caso, as meninas deixaram juntas pistas sobre o que iria acontecer. Ambas postaram em suas redes sociais a palavra fim. Eram mensagens depressivas que indicavam claramente o que poderia acontecer. Ninguém percebeu os sinais, entretanto, saltaram juntas de um prédio de 14 andares. O pulo foi a última ação das duas em terra. As primeiras investigações acusaram que as duas estariam envolvidas com a funesta brincadeira. Mas 2 futuros retirados por puro escárnio de alguém. E mais uma vez, voltamos à Índia, o lugar onde a brincadeira se tornou mais popular. Um menino de West Midnapore, com apenas 15 anos, foi mais uma vítima do jogo russo maldito. Conhecido por ser um garoto tranquilo, estudioso e devoto à família, Ankandey foi encontrado por sua família no banheiro. Estava no chão com o pescoço envolto por toalhas e lençóis. Sem qualquer outro hematoma, tirou sua própria vida. Adepto das modas que surgem na internet, o garoto sempre aparecia com uma nova aventura, até o ponto no qual encontrou a baleia azul. Foi o último viral do qual participou. Amigos da mesma idade afirmaram que ele havia se envolvido bastante com o jogo, inclusive os estava induzindo para o mesmo caminho. Antes que tudo se degringolasse, o menino tirou a sua própria vida. Mas o caso mais flagrante que comprova os perigos da internet será contado agora. Mas para uma maior tranquilidade, ele acabou bem. Ainda na Índia, uma criança de apenas 7 anos também se juntou ao game mortal. O menino cumpriu diversas tarefas propostas pelos idealizadores do jogo, praticamente todas elas. E como falamos, a última fase é a pior. Ele chegou a esse ponto. Por uma benesse do destino, o menino da cidade de Indore
foi salvo pouco antes de consumar a sua própria morte. Seu caso serve como um ensinamento para todos os pais e responsáveis do mundo. Se não houver controle de acesso a esse tipo de coisa, muitos jovens e crianças estarão sujeitos a inimagináveis consequências. Diante de tantos casos, a baleia azul se tornou uma pedra no sapato de muitos governos espalhados pelo mundo e uma dor de cabeça para muitos pais também. Principalmente na Rússia, pátria-mãe do jogo, as investigações por lá, portanto, foram mais profundas. Philippe Bodekin, o suposto criador do jogo, está neste momento atrás das grades. Sem demonstrar qualquer tipo de ressentimento, o jovem russo afirmava com sangue frio que as pessoas que chegavam ao último nível do jogo estavam felizes em morrer. Essa frase faz algum sentido para você? Existe prazer no fim da vida? Para Philip, tudo faria parte de um plano maior para a limpeza dos mais fracos. Essa espécie de darwinismo psicológico, uma barbárie cometida por alguém que nunca precisou sujar as próprias mãos. Comente aqui embaixo sobre o tão falado jogo. E claro, deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Mantenha-se longe de coisas assim. E um grande abraço.